meu povo lindo! Sextou, não é mesmo? Ai, que delícia! E você na nossa companhia, não é verdade? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje o programa está babado. Afinal, é Dia dos Namorados, né? Ai, você está fazendo uma comemoração especial hoje? Espero que sim! Muito amor para todos os casais. Para quem não tem casal, que Deus te abençoe, que você arrume um par, né? Não é verdade? E se você quer ficar sozinho, tá certo. O melhor casamento, sabe qual que é? Aquele que você faz consigo mesmo, viu? Mas, porque esse realmente é para a vida toda, não é verdade? Gente, eu já vou cumprimentar a Maritza, que já está no seu lugar. Boa noite. Eu ia falar bom dia, você acredita? É, porque a gente passa o dia todo aqui, a gente fica confusa, né? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje, Dia dos Namorados. Não é chique? Muito amor para todos os namorados, para todos os certeza. casais, para todos os enamorados nesse dia lindo de hoje. Com certeza, muito amor. Eu falei, se estiver sozinha, que Deus ampare para arrumar um namorado. Se não estiver, aliás, se estiver sozinha, primeiro vamos entender por que está sozinha. Né? Tem que fazer aquele casamento consigo, porque a gente só consegue se relacionar com outra pessoa quando a gente transborda, quando a gente está bem consigo mesmo. Aquela história de que eu preciso de outra pessoa para ser feliz. A Ariadne vai explicar tudo pra gente. Aliás, ela é a nossa convidada de hoje. Ariadne, por favor, venha pra cá. Ela que é Ariadne Tavares, especialista em todas as linguagens. Ai, quase peguei em você. Você viu? Que absurdo. Pode sentar ali. Cláudia Cordeiro Chiquérrima, minha parceira de todos os programas. Dela? Eu ia, quase, você acredita? Fui pega pela... Você viu, Maritza, que absurdo? Quase estiquei a mão. Quase. Tá vendo a nossa linguagem? A gente conversou da última vez. A minha linguagem também é o toque, gente. Bom, vamos lá. Agora a nossa entrevistada é a Ana Paula Líbero. Isso mesmo, ela que é arquiteta e urbanista. Senta aqui, vamos cumprimentar rapidinho. Ai, adoro! Vamos sentar. Ai, que lindo! Sexta-feira, Dia dos Namorados. Todo mundo bonito, né? Você tá brilhando. Você viu meu brilho? Adoro brilhos e brilhos e brilhos, não é Cadê o chique? olho? Deixa eu ver o olho, tá brilhando? Deixa eu ver. Não, hoje eu coloquei um brilhinho só no começo da pálpebra. Só para dar um tchan, né? Eu adoro. Falando em brilho, vocês gostam? As dicas da Ana, Cláudia, estão surtindo Tá efeito. funcionando, é. Então, claro, falando nisso, eu já quero deixar as minhas telespectadoras maravilhosas, porque hoje é um dia muito especial, né? E você precisa fazer aquela make diferente para encantar o seu parceiro ou sua parceira. Aliás, você sabe, né? Nós aqui somos a favor de qualquer tipo de amor, qualquer tipo de forma de amor, seja ele hétero, seja ele LGBT, seja ele como for. Se você amar, meu filho, é maravilhoso. A melhor forma de amar é respeito, não é? Então, vamos em frente. E eu quero já pedir o VT do vídeo da maquiagem, é o número 9, que a nossa blogueira Ana Barros sempre prepara com muito carinho pra gente. Então, é uma dica maravilhosa para você arrasar hoje e sempre, né? Porque as datas comemorativas só são necessárias para lembrar a gente, mas na verdade a gente precisa lembrar todos os dias, né? Um dia a gente não faz nada, a gente tem que construir todos os dias a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Por isso que falam, né? Assim, hoje é data comemorativa e amanhã volta tudo normal. Como né? que é isso, né? Use esse momento de quarentena para ver que é um novo normal que está se instaurando nas nossas vidas. É ilusório a gente achar que tudo vai voltar como era antes. Isso não existe, isso é um erro fatal que a gente está cometendo. Né? Não tem como regressar, meu amor. Regredir. Espanhol. Né? O espanhol vem bombando, minha filha, não tem jeito. É a minha raiz também, então não tem como, mas a gente corrige e segue. Mas o importante é isso, a gente saber que a gente está andando em direção ao novo e a gente precisa se reinventar todos os dias. E essa dica é para você fazer uma maquiagem maravilhosa. Bota para mim, Aninha Barros.
Não tá bafo, gente? Com batom vermelho, meninas. Eu adoro. Bom, se bem que Essa eu agora com gostei. máscara a gente fica difícil. Mas em casa, Batom tá namorado... sendo um acessório que a gente quase não tá usando, né? Quase que a gente não está usando, exatamente. Estão Gente, usando? terrível. Bom, vamos conversar um pouquinho. Eu quero primeiramente agradecer a presença de vocês aqui nessa data tão especial na vida de muitos casais, né? E vamos falar um pouco do seu trabalho. Ana, né? Tô confundindo aqui. Eu já ia chamar de outra coisa. A pessoa, ela é uma pessoa especial, né? Você sabe, né, Cláudia? Mas, Ana, conta um pouco pra gente esse seu trabalho. Tem fotos para ilustrar. Eu sei que você é arquiteta, que você é urbanista, mas você faz um trabalho muito especial com os indígenas, né? Que parece uma realidade muito distante, mas não é, né? Conta um pouco pra gente. Isso. Dentro da arquitetura, né? Eu sempre tive com meu pai indigenista, meu avô é índio, né? Eu ia perguntar exatamente de onde tinha vindo esse Isso, interesse. esse amor, né? Então, esse amor vem da minha família, né? Eu sempre cresci, então sempre estive perto das comunidades indígenas e tradicionais, né? Perto de comunidades ribeirinhas. Então, por mais que eu fui para a arquitetura, essa minha paixão sempre esteve presente. E aí o design de comunidades nasce para trazer essas peças, né? Esse artesanato para o design, né? Como a gente pode trazer Incorporar no nosso dia a dia, porque não é distante. Quando eu digo não é distante, primeiro que eu não sabia dessa relação. Olha só, já fui meio mãe de Ná aqui, né? Mas assim, no sentido de... Nós estamos num estado que tem uma presença muito acentuada dos indígenas e a gente não tem esse contato como deveria ter, né? Uma relação mais amorosa, de empatia, não é? E de incorporar os seus elementos dentro da nossa própria arquitetura, no caso, no seu trabalho, né? Exatamente, isso mesmo. E como que a gente incorpora isso dentro do design de interior, né? Dentro das nossas casas. Então, o intuito é trazer peças para nossas casas, né? Então, a gente cria peças junto com essas comunidades, trazendo essa cultura, ancestralidade, né? Identidade brasileira para o nosso lar, com muito mais afeto, né? Em nossa cultura. Então, a gente está num estado, tem muitas comunidades tradicionais, né? E a gente chega nos lares e não está representado isso. Como que a gente traz essa descendência nossa, né, com tanto afeto para nossas casas e com um design, com um desenho contemporâneo? Então, a marca vem trazendo isso e também tem uma linha de curadoria de peças, onde a gente seleciona peças dessas comunidades, né, como colares. Não, achei lindo o colar, não é belíssimo? E deve ser um trabalho, colar é deles, deve dar um né? trabalho, porque assim, olha a minuciosidade, nem sei se essa palavra você vê o pessoal existe, de meu bem, decoração mas... de casa. Olha aí Lindo. o quanto é delicado, não dá para chegar muito perto, mas assim, são várias sementinhas. E como que eles fizeram para fazer esse desenho, né? No preto e no branco. Olha, uma coisa maravilhosa, Ana, tem realmente. alguma particularidade eles escolherem essa cor? Assim, eu vi que tem muita coisa com preto e branco, né? Isso, tem, porque o preto é a tinta natural que eles produzem, né? Então, é engraçado que tudo é natural, né? Então, produz a tinta natural, que pinta o corpo, né? Faz o grafismo corporal e... Que também é uma beleza. Que é uma beleza, Nossa, né? gente, é belíssimo. E como esse grafismo é representado em outro... Então, a gente transcende o grafismo do corpo para os tecidos, eles colocam nos colares e cada coisa tem um significado, né, da natureza. É pintado esse? Esse é com miçanga mesmo. Cada miçanga tem uma cor e essa formato, que é o mais difícil que eles fizeram, fazer essas coisas mais redondas, enfim, é tudo Olha lá. feito deles. Olha lá, cadê? Olha lá, que coisa mais linda, gente. Que lindo. Todas essas peças são incorporadas nas casas das pessoas e remetem à sua identidade, que é o mais bacana, né? Você poder ter um objeto dentro da sua casa que tem mais um intuito sentimental, mais do que tudo, né? Ah, eu achei lindo. Olha lá. Cláudia! Lindo, belíssimo. Ah lá, Não o é, Maritza? grafismo corporal. Muito legal. E assim, esse grafismo cultural, cada fase, cada festa, cada experiência que você passa dentro da tribo como indígena, tem um grafismo especial que remete àquela situação, né? Sim. E aí tem o grafismo da criança, da mulher quando está conhecendo alguém,
tá namorando, tem um grafismo do namorado, do noivo, do casado. No corpo? Mentira, olha que louco isso, que Então, maravilha. O corpo indica se você está solteira, o grafismo, se você já é uma mulher casada. Nossa. Então, o grafismo tem muito essa relação. Muitos significados, esse simbolismo, né? É. Olha que tudo. Bacana. Falando em namorados, vamos falar com a Ariadne. Chiquérrima. Ariadne, conta pra gente quais são os bons fluidos para ter um ótimo relacionamento. Hoje e sempre, né? Hoje é só o dia de comemoração, né? Hoje é um dessa dia celebração. comercial. Não, tem que aproveitar o dia de hoje e estender para todos os outros dias. Então, Sim. quer ter um bom fluido, faça isso todos os dias. É importante se declarar constantemente. Importante sempre estar lembrando as pessoas que estão à sua volta, sobretudo dentro do relacionamento, hoje que é um dia super especial, o quanto ela é importante, o quanto é bom ter ela ao seu lado, porque ter alguém do nosso lado não é uma necessidade, é um presente. Então, para ter bons fluidos, vamos presentear, né, a pessoa que está ao nosso lado com aquilo que há de melhor em nós, ou seja, dar o nosso melhor para ela. Agora, aquilo que eu disse no começo, não sei se você concorda comigo, mas a gente tem que estar bem consigo mesmo para poder se relacionar com outra pessoa. A gente tem que estar transbordando e não esperando alguém complementar a gente, né? Exato. Eu digo assim, que nós temos que ser inteiros para encontrar uma outra pessoa inteira também. Não só a cara metade, né? Você não precisa de uma pessoa só pela metade, você precisa de uma pessoa inteira. Então, é fundamental o quê? Que você transborde, que você esteja inteiro, que você saiba por que você quer ter uma pessoa ao seu lado, né? Então, é importante... Porque aí fica essa mais reflexão. fácil, né? Você ter aquele crivo, né? Ah, não, isso serve, isso não serve. Principalmente quando a gente está falando, e não podemos esquecer, né, Maritza, que infelizmente nós temos muitos casos de feminicídio, de relacionamentos abusivos. A gente fala disso quase toda sexta-feira e não tem problema, a gente vai falar todas as sextas-feiras que precisar até eliminar essa prática horrorosa que é a violência contra a mulher, né, Maritza? Em todo o país, que a gente fala, toda sexta-feira, em todo o país o índice já são de 49% de aumento em comparação com ano passado, né? Então, feminicídio acontece todos os dias, pesquisas mostram que a cada 40 segundos, uma mulher, ela é espancada, ela é violentada. Então, fizeram até uma campanha que eu achei muito legal. Eu tentei encontrar, mas quando eu encontrar, pode ser na sexta que vem, eu trago, por questões também até comerciais, mas eu achei muito legal. E na campanha dizia o seguinte, para que a gente tenha assim, né, que meter a colher, mas, por exemplo, o que chama a atenção na frase da campanha, que dizia assim, enquanto você está em casa, tranquila, protegida, uma mulher nesse momento está sendo violentada. E aí chama muito forte a campanha, numa oportunidade a gente traz aqui para vocês, que é justamente para chamar essa atenção mesmo, que enquanto a gente pode estar aqui nesse momento agora, inclusive, a nossa vizinha, a nossa prima, a nossa irmã, enfim, pode estar sendo violentada, porque muitas vezes ela é inclusive silenciada. Então, às vezes, aquela pessoa muito próxima de você, você não imagina que ela sofre uma violência doméstica, mas ela sofre porque por vergonha, por outros motivos, ela evita falar, ela não comenta, né? Então, é muito importante porque a gente ela é ficar julgada atento, também. porque né? ela é julgada. Então, é muito complicado. Você vai numa delegacia e existem inúmeros relatos que a mulher é renegada. Será que foi isso mesmo, sabe? É muito constrangimento que a mulher passa, né, Maritza? Sim, a gente inclusive falou que não há classe social, não há questão também de escolaridade, porque todas podem ser vítimas de violência. E aí a gente chamou a atenção, como você falou dessa questão de ir até os locais, quando você chega na delegacia e você já sofre esse julgamento, principalmente dependendo da forma a qual você está contando, a roupa que você estava usando, mas será que o que você fez é uma das perguntas muito comum. O que você fez para que ele agisse dessa forma? Como se isso fosse justificativa. Você pode expor essa pessoa, ou seja, eu vou expor o outro, mas eu estou sendo mais exposta ainda também. Né? Então, a gente bate nessa tecla de que a gente precisa perder essa vergonha, de que a gente precisa ajudar, sim, as outras mulheres, a gente precisa respeitar
toda e qualquer mulher, não é só aquela que eu conheço, não é só minha mãe, minha irmã, minha prima, minha tia, até aquela que eu nunca vi. Eu preciso respeitar e preciso também saber e entender como ajudar. Exatamente. Eu queria deixar, a gente já entrou nesse assunto, eu queria deixar no ponto agora o VT número 10. Ele é um VT que é a coluna que vai estrear hoje oficialmente, semana passada, né, Cláudia? A gente passou da Flávia Costa, falando um pouco do caso que aconteceu envolvendo o presidente da OAB. Mas esta semana ela preparou um vídeo especial para a estreia da coluna. Essa coluna é sobre sororidade, sobre parceria, sobre companheirismo entre mulheres, sobre empatia. É um quadro que pretende levar gotas de luz, de inteligência, de coisas boas para todas as mulheres que estão nos assistindo agora. Por favor, está no ponto, né? Vamos agora com Flávia Costa, ela traz mais uma reflexão para o nosso quadro Sororidade. Olá, Michele, nosso primeiro vídeo especialmente para o Passando a Limpo Mulheres. Hoje vamos conhecer um pouquinho da Lei Maria da Penha. Para você que quer conhecer a história de vida da Maria da Penha, entra no Google e pesquisa a biografia dessa mulher sensacional que impacta até hoje a vida de todas nós, né? Quantas e quantas mulheres já foram salvas por conta disso. Bom, em 2006, o Brasil se viu obrigado, né, a aprovar uma lei que levou o nome dela, Maria da Penha. E o que é violência contra a mulher? Bom, apesar da violência física ser a mais conhecida, existem tantos outros tipos de violência. Então, vou começar falando para vocês sobre violência física. Violência física não é só quando ele te bate ou ele te dá porrada. É agressão física quando ele te empurra, quando ele te chuta, te amarra, te violenta. Tá? Então, outro tipo de violência moral, que é calúnia, difamação, injúria, quando ele sai falando por aí que você é isso, aquilo outro, isso é violência moral. Violência psicológica é tudo aquilo que machuca a tua autoestima, sabe? Que te causa crise de identidade, que atrapalha o teu desenvolvimento como ser humano, como pessoa, sabe? Que rouba a sua dignidade, assim, aquela dignidade emocional, né? Então, é agressão psicológica quando ele te humilha, te insulta, te xinga, te isola da família, dos amigos, dos vizinhos, te persegue, monitora seu WhatsApp, suas redes sociais, te ameaça. Isso é violência psicológica. Violência patrimonial é quando ele retém tudo ou parte do seu dinheiro ou do seu salário. Quando ele destrói bens pessoais, como perfume, roupas, maquiagens. Quando ele destrói instrumentos de trabalho, celular, notebook. Quando ele destrói documentos. Quando ele não dá permissão para você comprar aquilo que você quer. Com o teu dinheiro, o dinheiro é teu. Violência sexual é a ação cometida para obrigar a mulher a ter relação sexual ou presenciar práticas sexuais contra a sua vontade. Como assim? Ele te pressiona a fazer sexo? Exige que você faça coisas na cama que você não gosta e não quer? Se nega a usar preservativo? Proíbe você de utilizar métodos contraceptivos? Te obriga a assistir vídeos? Isso é violência sexual. Antes, só a mulher agredida podia denunciar. E muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. Então, quero deixar bem claro. Todos podemos e devemos denunciar. Presenciou alguma violência doméstica contra a mulher? Chame a polícia. Sejamos todos os dias, homens e mulheres, comprometidos com o fim da violência contra mulheres. O amor não dói. Se tá doendo, se tá machucando, não é amor, é violência. E violência contra a mulher é crime. A ligação é gratuita e para denunciar é só ligar 180. Tá aí, né? Eu acho que ela vem, essa coluna, para esclarecer muitas vezes as dúvidas que nós temos em casa ou com alguém, porque a gente sempre conhece alguém que sofre algum tipo de violência, né? Se a gente desconhece, é só a gente prestar mais atenção que a gente vai ver os sinais de que essa pessoa está sofrendo violência.
E, embora eu acho que a gente não pode julgar, porque muita gente julga, né? O que será que ela faz? Como que deve ser? Enfim, a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para iluminar o caminho dessas mulheres que podem estar passando alguma dessas violências, ou se não todas elas, e para ela poder identificar. Porque dentro do relacionamento, a gente às vezes não consegue enxergar. Não é verdade, Ariadne? Às vezes a gente não consegue enxergar que aquele relacionamento não está sendo o ideal, está sendo abusivo. E porque realmente o amor não dói, né? Não, o amor Isso que não amor dói. é uma dor, é uma viagem na maionese, né? E acreditar nisso, às vezes, faz com que a gente passe a colocar a dor como, de fato, um amor, como se fosse amor, quando, na verdade, não é. Então, aquilo que é o abuso, né? Aquilo que é o excesso, aquilo que vai contra um equilíbrio dentro de um relacionamento, isso não pode ser tolerado. Isso realmente não faz parte de um relacionamento. O amor, ele não é uma dor nesse aspecto. Se está doendo, tem que cuidar, tem que olhar. Tem que cuidar e tem que ver, opa, tem algo errado. Se está me incomodando, se está me doendo, se está me carcomendo por dentro aquela situação e eu não consigo, me sinto impotente diante dessa situação, tem algo errado. Porque qual seria... Então, define pra gente qual seria o relacionamento ideal, Ariadne. Você que é a mulher das linguagens do amor. O relacionamento, assim, vamos dizer, o ideal é um relacionamento que há respeito, né? As pessoas precisam se respeitar. Porque quando você escolhe uma pessoa, quando você está com alguém, você precisa lembrar que ela teve uma história, ela teve um passado, ela não começou a existir a partir do momento que você a conheceu. Então, quando você compreende que ela tem uma história, que você respeita essa história, que agora você vai fazer parte da vida dela daqui para frente, você começa a dar qualidade para um relacionamento. Você sai daquilo que é você, daquilo que é o que você quer, para olhar para a pessoa e falar bem assim, o que eu posso fazer de bem para essa pessoa, o que eu posso fazer de melhor para essa pessoa. Então, o relacionamento ideal é aquilo que você olha para o seu amado e fala bem assim, eu preciso dar o meu melhor por ele, eu preciso dar o meu melhor por ela, porque vale a pena estar com ela. E que seja recíproco. Que seja recíproco. Isso seria um termômetro dentro de toda esse relacionamento, enfim, amoroso. Qual que é o seu segredo? Quanto tempo você está junto? 5 anos. 5 anos? Olha aí, gente, chiquérrima. Qual que é o seu segredo dentro do seu relacionamento? Como é que você faz a manutenção? Porque a gente sabe. E aí não venhamos nos contradizer. Todo relacionamento tem as suas dificuldades. Eu acho que não são dores, mas são as suas dificuldades de superação mesmo, né? De manutenção diária, porque um dia você cede, outro dia você eu acho horrível falar você ganha. Não, você não ganha nada, não é uma competição. Mas um dia você cede, outro dia você impõe a sua vontade, enfim, não sei como é que eu posso definir isso, mas é uma manutenção diária. Como é que você faz essa manutenção? Então, eu acho que é com respeito, né? Tem muito respeito, e respeito pela história da pessoa, né? Como a Ariadne falou, as características que ela também tem, né? Então, por exemplo, eu tenho uma característica muito forte, né? Eu, Ana Paula. Então, por conta dessa questão das comunidades, então eu estou sempre viajando, não sou, né? Estou sempre indo, gosto muito de falar onde eu estou indo, estou viajando, bem elétrica. Então, a respeitar essa característica da pessoa também, eu acho que é um grande segredo, né? Sempre foi para o meu relacionamento. Respeitar o outro, né? Essa característica dele também. Então, eu acho que isso vem com muito amor, né? E mantém. Eu acho que, assim, a maior forma de amor, como a gente já disse anteriormente, tá tudo certo aí? E é o seguinte, a gente é muito engraçado, né? Tá tudo certo aí, fez um barulho aqui no estúdio, mas você que está em casa, com certeza não ficou sabendo, mas eu não tive como não revelar, né, Cláudia? Expressiva ela, gente, o que está acontecendo? Mas, enfim, eu queria agora chamar um giro, é o giro número 2. Que a Maritza vai comentar comigo, né? Que é o giro da transmissão assintomática. Veja para mim, é o número 2. Número 2. Por gentileza, que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a decimação assintomática do novo coronavírus é rara. Será? Põe para mim.
Michele, a líder técnica do Programa de Emergências da Organização Mundial da Saúde, Maria Van, afirmou nessa semana que a transmissão do coronavírus por pessoas assintomáticas, ou seja, sem sintomas, é muito rara. A médica explicou que, embora alguns estudos mostrem a ocorrência de disseminação do vírus em ambientes domésticos, ainda são necessárias mais pesquisas para confirmar o potencial de transmissão assintomática. Ela disse que é muito raro o registro de transmissões secundárias durante o monitoramento. Ela pontuou que existem pacientes verdadeiramente assintomáticos que recebem diagnóstico positivo em exames para a detecção do novo coronavírus. No entanto, autoridades devem concentrar esforços em rastrear pessoas com os sinais da infecção. E ela chama a atenção que, se de fato acompanhassem os dados dos casos assintomáticos e isolassem esses casos, rastreassem e os colocassem em quarentena, haveria uma drástica redução na transmissão. Por isso, esse seria um meio de suprir a transmissão. Maritza, explica um pouco para a gente, porque saiu recentemente, logo na sequência, que não era bem assim, não era bem isso, né? O que a OMS queria dizer com relação ao que é rara. Isso mesmo. Primeiro, eles disseram que é rara, né, a transmissão assintomática, que, ou seja, pessoas que não apresentam sintomas. E aí, nessa mesma fala que a gente citou aí, a médica dizia que os governos, né, as pessoas que estão à frente, deveriam focar nessas pessoas, porque daí deixava já essa pessoa tratava quem teve contato em isolamento, etc., para que surtisse maior efeito. Como isso gerou uma grande polêmica, muitas opiniões contraditórias, a OMS já se posicionou novamente dizendo que esse anúncio sobre a transmissão da Covid-19 para assintomáticos foi mal entendido. Vamos entender um pouquinho aqui o que ele quis dizer, que é uma alta responsável da OMS, uma alta responsável, né, que é a médica Vera, ela trouxe maiores esclarecimentos. E aí, sobre esses casos raros de transmissão do coronavírus por pessoas assintomáticas, segundo ela, houve um mal-entendido. Devido a essa repercussão, então, desculpa, eu falei Vera, é Maria o nome dela, ela é a responsável técnica da célula encarregada da gestão da pandemia da OMS. E esses estudos que eles estão fazendo de pessoas assintomáticas são difíceis de serem realizados, mas as provas disponíveis a partir desse rastreamento de contatos fornecidos pelos estados sugerem que as pessoas contaminadas e assintomáticas são muito menos suscetíveis de transmitir o vírus que aquelas que desenvolvem sintoma. Então, quando ela falou lá no começo, na primeira vez, né, Michele, sobre que a transmissão, que a disseminação por assintomáticos é muito rara, agora, então, eles explicam em outras palavras, que essas pessoas contaminadas e assintomáticas são muito menos suscetíveis de transmitir o vírus. Que ela citava, que foi o que eles se referiram, foi um pequeno número de estudo de 2 ou 3. Então, acabou sendo mal entendido, porque os estudos que eles haviam divulgado dizia que era muito raro. Então, no fim das contas... É isso que eu quero entender. No fim das contas, virou, girou. Passa ou não passa? Ficou de muito raro para menos suscetíveis. Então, a situação, a OMS, acredito que está nessa transição meio perdida, meio tentando descobrir, entender essa doença, conhecer essa doença. Cada hora passa uma informação, não é mais essa informação, essa outra vale, essa não vale. E com isso vai criando essa polêmica e a gente não conhece e continua desconhecendo esse vírus que vem causando aí todo esse mal a todo mundo, né? Eu acho assim, não dá para opinar muito com relação a isso, mas não dá para todo dia ter uma nova diferente, né? Assim, eu acho que as pessoas lá na Organização Mundial de Saúde tinham que levar mais a sério e entenderem a responsabilidade que eles têm quando eles fazem um pronunciamento, né? Porque deixa a gente maluco, cara. Não é verdade? Um dia é um negócio, outro dia é outro negócio, outro dia a máscara não pode, outro dia a máscara pode, deve, né? Quer dizer, cada dia é uma história. Eu acredito e sei que a ciência ela evolui e o que hoje
pode ser verdade, amanhã deixa de ser, tudo bem, mas tudo tem um tempo, não é de um dia para outro que você muda seu posicionamento, como se você mudasse de calcinha. Não é assim, né? A gente precisa de paz, tranquilidade, né? Até porque tudo isso está influenciando milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas. E não só afetando financeiramente, mas emocionalmente. Infelizmente, a gente está sofrendo, né? Com esse bombardeio de informação. A gente tem as fake news, a gente tem a desinformação com relação à falta de estudos aplicados na própria descoberta do que o coronavírus faz no organismo. Enfim, a gente sabe que tudo isso é muito novo, que a gente está ainda engatinhando com relação a saber tudo do coronavírus, mas a gente exige um pouco mais de responsabilidade na hora de proferir esses depoimentos. Você não acha, Maritza? Isso mesmo, Michele. E aí eu encontrei aqui também, né, nessa mesma fala, que tem um professor, o Liam, da London School. Ele ficou totalmente surpreso com a revelação da OMS, porque ele cita que há incertezas no plano científico, mas as infecções assintomáticas ficam em torno de 30% a 50% dos casos. Os melhores estudos, segundo ele, sugerem que a metade dos casos que foram infectados por pessoas metade dos casos foram infectados por pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas. Então, veja a diferença da opinião dele para a opinião da OMS. E no final nós ficamos no meio aí, sem saber para onde que a gente vai, para quem que a gente recorre. É muito difícil. Eu acho que assim, o que a gente leva disso tudo é que a gente precisa se cuidar. Ficar em casa se puder, né? Se não tiver necessidade de sair, ficar em casa. Só deixando claro que a gente não... Hoje, esse programa é gravado, não é ao vivo. Então, nós não temos informações se de fato já vai ter... hoje, nós estamos gravando na quarta-feira, logo mais à tarde vai ser divulgado o novo decreto, se vai haver ou não o lockdown em Cuiabá e Várzea Grande e outras cidades. Então, eu não tenho essa certeza de te dizer fique em casa obrigatoriamente, mas eu consigo te dizer o seguinte: se você não tem necessidade de sair, não saia, porque isso previne você e faz um bem coletivo, sabe? Você tem que ter esse senso de coletividade dentro de você, e eu acho que isso os indígenas podem ensinar para a gente, né? Esse senso de coletividade, de respeitar o próximo, é algo que é ancestral, né? Exatamente, esse senso de viver em comunidade, né? Você não faz só pensando em você, você faz pensando em todo. Então, se você sai, se está sendo exposto, você vai contaminar outros, né? Então, esse senso de coletividade, de comunidade, de respeito com o outro, é o que os indígenas nos ensinam muito bem mesmo. Nos ensinam sempre, né, Cláudia? Eles só andam assim, né? Não, e assim, você vê, todos organizados, tudo certo, respeitam a fauna, a flora, cada um no seu lugar, tem uma hierarquia, mas sabe, pelo respeito, sabe? E a gente não tem muito isso, né? Eu não sei aonde que a gente perdeu a mão. Não, eu vi uma notinha que estava dizendo assim, devem ter achado a cura, né, do corona, porque está todo mundo na rua. Pois é. E eu tô em casa, trancado, né? As pessoas falando assim, cara, mas... Mas assim, e a gente viu no dia 9 que foi liberado oficialmente, na verdade o decreto desde segunda-feira, né, Maritza? Desde o dia 8, mas oficialmente todos os bares abriram no dia 9, que foi terça-feira. Gente do céu, se você vê a quantidade de pessoas que saíram às ruas, é exatamente a sensação que dá, é que realmente já achamos a cura, que não tem problema. Tá todo mundo... Eu entendo que não é fácil você ficar dentro de casa. Eu entendo, em parte eu entendo, mas desconheço outro lugar que seja mais propício para você se interiorizar e se amar do que na sua casa. Desconheço o lugar. É estranho até. Se você não tem capacidade de vejo ficar com estranheza na sua casa,
né? Como é que... Você não consegue ficar em lugar nenhum mais. Pois é, então assim, eu acho que o primeiro alerta que a gente precisa dar para as pessoas é que assim, se você não consegue ficar na sua casa, você não consegue ficar com você, já tem algo errado, né? Você precisa acender uma luzinha, fazer meditação, fazer terapia online, fazer alguma coisa para você equilibrar esses seus chakras, né, meu bem? Para você poder realmente conviver melhor com você mesmo. E aí sim procurar um parceiro, já que nós estamos falando de Dia dos Namorados, né? Porque o amor começa no lar. O amor começa dentro de casa. Então, ou deveria começar dentro de casa. Então, é um lugar propício exatamente para a gente fazer um encontro pessoal, né, consigo mesmo. E lembrar assim, ele tem que nascer aqui. O amor precisa nascer dentro do lar. E vale lembrar que a gente falou várias vezes aqui, a gente mostrou quando tudo isso começou, muitos casais não deram conta, né? De passar a quarentena... Muitos casais separaram. E se separaram. Por quê? Porque, na verdade, eu acredito que eles tinham vida fora, muita vida fora e pouca vida de convivência. E assim, você namorar de fim de semana é fácil. Você namorar todos os dias e ter que fazer essa manutenção onde você tem que respeitar verdadeiramente o outro, se respeitar, quer dizer, você saber o seu limite, até onde você vai e até onde você cede, mas esse respeito, esse exercício diário é difícil. Não é uma dor, né? Não. Mas é uma conjuntura de coisas que você precisa sempre estar ali, sabe, entendendo, sempre muita paciência, desenvolvendo o ser humano. Eu acho que o relacionamento, se ele for equilibrado, ele faz você crescer como ser, né? Todo mundo foi pego de surpresa, isso é fato, né? De repente todo mundo está dentro de casa, mas de repente você está com um presente dentro de casa, que é aquela pessoa que você escolheu para estar ali com você. Então ela é um presente para você, assim como você é um presente para ela. Então precisa haver um diálogo no sentido assim, todo mundo precisa trabalhar dentro de casa agora, se vocês estão convivendo dentro de casa. Você tem os seus afazeres, seus filhos têm os afazeres, então precisa haver uma organização agora doméstica, vamos dizer assim, para que todos saiam ganhando. Mas por qual razão fazer isso? Porque é como a gente acabou de falar, o amor nasce no lar. Não é uma dor, mas pode exigir sacrifício sim. Então, a partir do momento que cada um vai fazendo a sua parte dentro de um relacionamento em casa, é possível que haja uma convivência mais harmoniosa, é natural, né, que quando você dê amor, que aquela outra pessoa retribua em amor, né? Porque o nosso coração anseia amor. Então, aqueles casos em quando você dá amor e você, né, não recebe amor, você recebe indiferença, são raros, né? São pessoas que ainda podem estar constrangidas com o amor, mas não faça como ela, né? Então dê o seu melhor, dê o seu amor, comece a criar o amor dentro do lar. Então há diferenças, mas é nas diferenças que a gente vai se complementando. Exatamente, e assim, eu acho que é uma belíssima oportunidade que você tem. Embora seja dificílimo, né, passar por essa pandemia sem deixar cicatrizes, né? Mas é uma ótima oportunidade para mudar hábitos, para reflexão, né? Reflexionar mais, fazer esse exercício de reflexão, de reforma íntima, de crescimento pessoal. É uma oportunidade de mudança de hábitos alimentares. Quanta porcaria a gente bota para dentro do corpo por conta da correria do dia a dia. E a gente criou esses hábitos e a gente tem a obesidade aí, a gente tem problemas de pressão, a gente tem um monte de coisa. Eu me incluo dentro dessa galera, você tá entendendo? Não estou aqui fazendo a falsa magra, não, tá? Mas é verdade. Eu acho que eu vejo como é para mim. Eu acho que é uma oportunidade da gente se ver, se realmente dar uma de medusa, ficar parada se olhando, sabe? Se contemplando, se amando, se cuidando, porque não é à toa, nada é à toa, né? Acho que nada acontece por acaso. Como é que você vê numa visão mais indigenista? Eu vejo isso, que o mundo deu uma parada, né? Forçou a gente a olhar, a parar, né?
a gente nessa vida agitada, então nossa reclamação sempre foi o tempo, né? Não tenho tempo para nada, não tenho tempo. Agora você tem todo o tempo. Agora você tem todo minha o filha. Esse tempo de olhar, né, para o outro, olhar para a comunidade, coisas que os povos, né, os povos tradicionais fazem, porque eles têm muito tempo, né? A gente costuma pensar, nossa, eles ficam lá, eles têm muito tempo, né? Mas eles têm esse tempo para refletir, para discutir coisas da comunidade, para preservar a floresta, a cultura, né? Sim. Então, fazer o artesanato, a questão manual. Então, nesse tempo em casa, muita gente se interessou a voltar a fazer coisas manuais, né? Com paciência. Tem uma amiga minha que eu falei que comprou uma máquina de costura. Já falei para ela que ela vai fazer tudo para mim. Que maravilha. Não é uma maravilha? Ela não sabe, mas ela teve essa iniciativa. Eu vi muita gente que tinha algumas particularidades, eu não diria sonho, mas algumas particularidades trancadas dentro de si e começaram, eu vou aproveitar e vou fazer isso agora. Por exemplo, eu também escutei eu sempre tive vontade, agora eu tenho uma máquina de costura. Eu sempre tive vontade de fazer esses biscoitos que eu fazia para lanchar, eu vou vender. Então, assim, eu vi muitas vontades trancadas dentro de si. Que se viram obrigadas a se reinventar e botar em prática os seus verdadeiros sonhos. Porque exatamente, eu acredito que nesse aspecto, elas detectaram que o tempo atrapalhava, então agora eu tenho tempo e agora eu vou fazer, né? Não tem mais a desculpa do tempo. Mas ainda assim, a gente escuta algumas outras pessoas reclamando do tempo. Mas eu vou te falar uma coisa, antes a gente tinha tempo, o problema é que a gente não administrava esse tempo. Agora eu vejo que as pessoas produzem mais, com menos tempo e aproveitam outras situações. De outras maneiras. Então, assim, é a administração do tempo, é a atenção que você deposita ao seu tempo. Eu acho que o maior bem que a gente tem é o nosso presente, por isso que ele chama assim. Então, não adianta a gente... E foi outra coisa que a gente foi forçado a pensar. O nosso presente, hoje, amanhã, você não sabe se você está aqui. Então, é hoje. E você só está bem hoje se você trabalhou bem ontem, né? Se você resolveu tudo ontem. Então, quanto mais você se dedica ao seu dia, você coloca em prática essa coisa de você aproveitar o seu tempo, administrar bem o seu tempo, que é ouro, porque a gente não sabe o dia que a gente vai embora. A gente sabe quando a gente chega, maravilhosa, né? Pá, sai chorando. Aliás, deve ser traumático pra caramba nascer, né? Porque não é à toa que você grita, você estressa, você chora, tudo isso para constatar que você está vivo. A cultura japonesa é o contrário, né? E se a gente for pensar, eles fazem exatamente isso, que quando nasce, eles choram. Eles ficam tristes. E quando morre, eles comemoram. Você acredita? Eu vi meio maluco isso, mas assim... Eu vi o velório de japonês e foi inclusive quando eu nunca esqueci isso. Quando meu pai estava sendo enterrado, eles comemorando com comida ao redor assim, do túmulo, comida, frutas, muitas palmas, muitos gritos. E aí, eu lembro que a gente ficou curioso e tal, e foi todo mundo perguntar. E eles falaram assim, que agora ele ia viver, agora era a vida eterna, que agora sim essa pessoa ia ser feliz. E quando chega, não. Tem lógica, porque assim, quando você nasce, não é uma experiência assim, né? Lá, vamos lá, né? Que delícia. É duro, pra gente é muito duro. Isso a gente tem o apego, né? A gente é muito egoísta. A gente não quer que a pessoa vá embora, entendeu? Exatamente. Mas a real vida é lá, minha filha, não é aqui. Aqui é de provas, de superação. A gente não vem perfeito, a gente vem para se aperfeiçoar. Então... Filha, aí sim, é aí onde você tem que rebolar, você tem que entender, você tem que fazer a sua reforma íntima todos os dias e pensar que sim, você precisa construir a sua felicidade. E a sua felicidade não é assim, nós vivemos de momentos de alegria. Você não fica permanentemente a vida toda feliz. Tem altos e baixos. Até porque se não tiver os baixos, você nunca vai saber que você está nas alturas, né? Você precisa dessa referência. Então, a vida é sábia, o milagre de estarmos vivos não é à toa que chama milagre.
mas nós precisamos aproveitar essa viagem para se aperfeiçoar, para ser uma pessoa melhor. A gente tem milhões de defeitos, todos nós temos milhões de defeitos, ninguém aqui é perfeitinho. Aliás, não existe a perfeição. Eu acho que a perfeição, se ela existisse, quem diz para nós é a morte, exatamente, porque aí você chegou, não tem para onde mais ir na vida física, né? Então, a única que tem a ver com o que você diz, por isso que eles comemoram, porque ela chegou, pra gente é duro, né? É de uma sabedoria e de uma maturidade desconhecida pela Michelle Dill, né? Mas assim, porque a gente faz todo um cenário, né, quando nasce, né? Vai, festa, e aí? Olha o que vem pela frente. Mas é assim, a gente faz uma... Eu adorei, eu não reclamei, mas muitas mães, Ave Maria, falam, gente, pra que esse povo vem me visitar, gente? Tô aqui largada, acabada, mesmo sendo natural, sendo cesárea. Se for cesárea, então, pelo amor de Deus, a mulher só falta falar, gente, pra que você veio? O bebê tá lá, dormindo, que ele nem mal acorda, todo mundo querendo pegar. Bom, se bem que agora tudo mudou, né? Agora tudo mudou, não tem visita, não tem nada por conta da pandemia, mas quando eu tive a Rafaela, eu não reclamei. Eu achei que eu ia ter essa coisa, eu não tive, mas eu conheço várias amigas minhas que abominaram esse dia, que estavam super preparados, fizeram a lembrancinha, fizeram tudo, mas no dia falaram assim, cara, o que eu fui fazer? Onde que eu estava com a cabeça? Eu não tô com saco nem de passar o delineador, cara. Tô acabada, para não falar outra palavra, né? Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a gente volta já já com muito mais aqui no Passando a Limpo Mulheres. Estamos de volta com Passando a Limpo Mulheres, chiquérrimo, né? Eu tô amando o nosso bate-papo. E eu quero mostrar agora o VT número... Deixa eu ajudar minha produção. Número 8, da Ana Lívero. Ela que vai explicar um pouquinho pra gente o trabalho dela também em loco, né? Aí tem um vídeo que é maravilhoso, autoexplicativo, minha gente. Põe pra mim. Meu nome é Ana Paula Lívero, eu nasci aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Sou neta de Bacairi, com uma avó baiana. Meu pai é biólogo, minha mãe matemática, meu pai é indigenista. E eu cresci nesse meio da educação, da natureza e com esse olhar muito da pesquisa, da curiosidade. Eu me formei em arquitetura e urbanismo. Eu sempre quis ser arquiteta desde criança e eu cresci no norte de Mato Grosso, em Colíder. Depois eu voltei para Barra do Bugres, onde eu me formei na Unemate. E lá eu junto com a arquitetura, né, eu encontrei várias comunidades também, né, que sempre aguçaram os meus olhares, junto com essa questão da natureza. Então, dentro da universidade, eu já segui para um caminho de pesquisa da arquitetura indígena, da bioconstrução, da sustentabilidade, e esses dois mundos sempre esteve junto comigo. Gente, que chique, né? Não é lindo? Eu achei lindo. Eu já falei, eu já comentei com ela, eu tinha muita vontade de conhecer isso, mas ela falou assim, tem que ter muito cuidado. Como assim? Como assim? Para não chegar chegando, né, Ana? Porque, né, trabalha com as comunidades, a gente tem que ter muito cuidado, né? Hoje em dia você precisa de autorização para entrar naquela área, né? Olhar com muito cuidado com aquela comunidade, como que você vai conversar, você entender muito mais. Então hoje, quando alguém fala, né, eu falo assim, vamos entender, vamos conhecer, ler mais, porque a gente conhece muito pouco, né? É muito superficial, muito né? Muito superficial. A gente fica naquele estereótipo do índio, né? Exatamente. Em vez da gente entender como é que ele se manifesta, como ele é representado, como ele se desenvolve, né? E ainda mais agora, né? Com esses novos tempos, né? Então a gente vai ter muito mais cuidado, né? Porque está até proibido a entrada, né, dentro de reservas indígenas e eles mesmos não estão saindo, né?
Então, aquele cuidado da comunidade. A própria comunidade não está saindo porque ninguém quer colocar ninguém em risco, né? Então, Conscientização. Então, a gente tem muito mais que aprender. Então, quando a gente vai visitar, a gente vai com muito Cuidado, né? Exatamente. Acho que é essa palavra, de admiração mesmo, para aprender com eles. Não, e tem muita coisa Olha que para lindo. aprender. De lindo. Essa luminária, olha lá, gente. Eu na mata, né, querida? Eu já, assim, se tiver uma bota gigante, uma proteção maravilhosa, eu até vou, tá? Mas, assim, eu tenho esse medo. Eu tenho uma certa restrição. Uma certa resistência, eu tenho medos. Mas é uma bobagem, né? Porque eu acho que, assim, a natureza, ela é mais psicológico, tá, gente? Mas, porque, assim, uma vez eu fui entrevistar no Horto Florestal uma bióloga, como a sua mãe, chiquérrima. E ela estava falando da flora e da fauna que tinha ali. E ela falando, a gente estava sentado num banco e um monte de pedras, Maritza. E era uma época do ano, não lembro agora qual era, o programa que eu apresentava na época era o programa Sucesso, que era aqui, ou eu não lembro se era o Sucesso ou Evidências com o Fernando Baracate, que foi o primeiro. Bom, querida, eu só sei que eu estou sentada aqui, magérrima, porque na época eu era magra, querida. Aí eu conversando com a bióloga, tal, não sei o quê, porque aqui vem muitas cobras. Cara, eu fiquei olhando para a mulher, assim. Mas você estava no território deles? Claro, delas. óbvio. Só que na hora você não pensa. Você é tão folgado, porque essa que é a palavra. Você é muito folgado. Você pensa isso aqui é tudo. Você não raciocina esse momento. Eu não queria pensar que, enfim, sei lá, é uma loucura. É meio contraditório, não. É totalmente contraditório. Você está no lugar deles, como é que. Enfim. Bom, eu só sei que ela falou que as cobras iam tomar sol naquelas pedras. Que as pedras e a folhagem é o lugar ideal para elas e tal. E eu, assim, só fui encolhendo, assim. Aí ela percebeu que eu fiquei impactada com essa informação, que a gente estava sentada bem no lugar onde elas estariam, que ela virou para mim, mas fica tranquila. A cobra só vai te picar em 2 ocasiões. Aí eu fiquei pensando, né, Marícia, quais são essas 2 ocasiões? Se ela se sentir ameaçada ou ela estiver com fome. Eu falei, se eu não pegar uma tão inteligente assim? Eu fiquei pensando comigo. E detalhe, quando é que você vai saber se ela está com fome? Você entendeu? Eu não vou, mas enfim, mas a gente entende o que ela quis dizer. Obviamente, eu tirei sarro na hora, continuei a entrevista, mas a gente tem que aprender a respeitar mais a natureza. É igual o mar, Que nem mar. Né? As pessoas, porque em Recife tem tubarão. Gente, você tá no território dele. Você vai invadir o lugar dele? Engraçado que os maiores casos lá de ataque é com o turista, que quer chegar e quer dominar. Quer dominar o território. Gente, esse território é dele. Né? Então, olha, até onde você vai aí? Tem que parar. E tem a marcação, tem que respeitar. né? E tem a marcação. Eu já fui para Recife, inclusive. De 1 metro em 1 metro, tem uma placa gigantesca que fala... Não, e engraçado tubarão. que eles falam assim, Perigo. Essas placas são horríveis. Não, gente, ela é para conscientizar você que parece que não lê. Sabe, assim, um monte de placa. Tem um monte de placa. Olha, tubarão, toda hora. Cuidado. Tô dizendo assim, gente, esse território não é dele, tá? Não é seu. Terra é seu, né? Faz aí na areia e tal, mas lá dentro, não. Aí a gente vê, quando a gente vai escutar o noticiário, são turistas que querem dominar o mar. Dominar tudo, né? Tudo é meu e eu vou e eu aconteço, e na hora que você se encontra com aquele bicho deve ser bem complicado, né? Não é fácil. Maritza, você preparou pra gente e eu gostaria de veicular o número... Qual que é o número, Maritza? De qual? Da sororidade. É o mandamento. Número 11. Os mandamentos. Eu achei isso maravilhoso, eu achei isso sensacional. São dicas que auxiliam a gente a como ser um apoio para essas mulheres, né, Maritza? Exatamente. Como ajudar verdadeiramente, de fato, mulheres que estão nessa situação de violência, né?
que a gente precisa estar presente sim, a gente tem como ajudar. E não só de violência, mas num contexto geral, como a gente tratar, lidar e respeitar a outra mulher, que foi aquilo que a gente falou antes, independente de quem seja, não é só aquela que eu conheço, porque a gente comete... Né? Inclusive, nisso, eu descobri que a gente, às vezes, comete algumas falhas, talvez por vício cultural, não talvez só por maldade, mas são coisas que a gente precisa banir das nossas vidas. Com certeza. Eu vejo, antes da gente colocar, o Maicon já falou para mim que está no ponto, mas eu vejo que, assim, os homens... Eles têm, eu sempre digo isso aqui, eles têm essa lealdade, esse companheirismo, cumplicidade que as mulheres não têm entre si. Elas são amigas das amigas, mas acabou. Isso, Ari? Inclusive, só um pouquinho interrompendo, nesse material, porque são 10, são 15, eu trouxe só 4. Depois a gente pode falar nas outras sexta-feira, mas só puxando nessa questão que a Michelle acabou, descobri, inclusive, que até esse nosso pensamento, que eu também penso assim, pensava nessa forma, que os homens são mais fiéis, as mulheres não são e tal. Eu descobri que até a gente pensar assim, nós estamos erradas, você acredita? Vamos lá, me explica direito isso. Porque a gente, às vezes, faz esse comentário. Os homens são mais verdadeiros, as mulheres são mais falsas. Se a gente pensa assim, não é porque a gente está enxergando Não, mas eu não estou falando que elas são falsas, não. Eu estou falando no sentido assim... Às vezes que homem é mais parceiro de homem. Isso. E a mulher, ela, em vez dela entender a outra mulher, ela já julga, ela é julgadora. Exatamente. Tudo isso, algumas dessas eu trago aí, inclusive, essa questão de julgar. Um dia nós comentamos aqui de falar que parece competição, realmente abominar a questão desse pensamento de que eu estou me vestindo, que é uma competição, porque eu tenho que ser melhor que a Cláudia, ou melhor que a Michelle, ou a Michelle melhor que eu. Essa situação de competição, parece que é uma competitividade o tempo todo. Mas então, a gente pensar dessa forma está errado? Está errado, porque a gente não tem que achar que nós estamos competindo com outra mulher. Então, é um contexto que começa a chamar a atenção. Eu me visto para mim. É um texto que chama, inclusive, a atenção. Outra coisa, que além dessa competição chamar atenção, é a forma da gente olhar, às vezes, para as mulheres ou para outras mulheres. Eu falo a gente porque eu sou mulher, né? Sim. E aí a gente analisa, às vezes, a situação da roupa, comportamento e expressão. E tem situações que a gente sempre, da forma que a gente lida, parece que a gente sempre está colocando a beleza em evidência, como se a beleza fosse a única coisa mais importante e que fizesse a diferença na vida, digamos assim, da mulher. Por conta de coisinhas que a gente vai comentando, a gente passa essa ideia. Não que às vezes seja essa ideia que você quer passar, mas a gente passa. Então, são coisas que às vezes a gente precisa ir tirando ali da nossa cultura, do nosso vocabulário, porque sem querer, às vezes, a gente acaba criando fora, né? a gente acaba contribuindo para o machismo. Mas, Ari, tem alguma explicação para esse comportamental? Sim, há uma diferença, né, de comportamentos entre homens e mulheres, isso é fato. Sim. A questão é que muitas vezes, como foi dito, a gente entra num caso de comparação, né, de se comparar a outra. E a gente precisa lembrar o seguinte, que nós somos únicas, né? Enquanto nós estamos aqui, cada uma tem a sua particularidade, cada uma tem a sua forma de ver, de pensar. Então, não há necessidade da competição. Talvez, de repente, por uma questão cultural mesmo, né, a gente queira fazer essa competição, às vezes inconsciente, de forma inconsciente, mas a gente precisa lembrar o seguinte: somos únicas, cada uma do seu jeito, cada uma na sua profissão, cada uma dentro da sua realidade, e não há necessidade de ficar nessa comparação. A gente precisa de um autoconhecimento, né? Se identificar, saber o que é bom, o que a gente pode aperfeiçoar, sem se comparar a outra. A gente não precisa medir o nosso sucesso com a régua do outro, né? Não, gente, isso nossa, Ariadne, você foi sensacional no seu comentário. Sabe por quê? Porque o seu maior concorrente é você mesmo. Você tem que se vestir para você, você tem que se cuidar por você. Mas nós temos isso, mas a maioria das mulheres, infelizmente, quando a gente levanta ainda... esse tema, é porque a maioria, né, do exagero e da não
do que a gente enxerga de não cumplicidade pro nosso lado. E existe muito mais o julgamento. Sim, e o contrário deles. Aponta, aponta, aponta. E não se esqueça, enquanto você está apontando um dedo, tem 3 para você. Né? Então, ó, tô de olho em você. Vamos lá do VT, por favor, as dicas. É o número 11. Põe para mim. Michele, hoje a gente traz dicas da Vitória Castro de como se tornar uma mulher que levanta outras mulheres. Mas como ter mais sororidade? A primeira dica, não é concordar com tudo. Você não precisa concordar com tudo o que outras mulheres pensam ou fazem. É não ser cruel, nem tentar sabotar ou destruir outras mulheres apenas por ter divergências pessoais ou opinião, crenças diferentes dela. A segunda, esqueça a competição. Evite comparar a aparência de mulheres. Quando comparamos a aparência física de 2 ou mais mulheres, além de estarmos sustentando essa ideia de que somos rivais, isso é diminuir nossas potencialidades e anular nossas particularidades, estamos indiretamente colocando a beleza como a maior e melhor qualidade que uma mulher pode ter. Número 3. Revise as picuinhas e evite as alfinetadas. Inclusive, dica master, não faça ou sustente fofocas, especialmente entre mulheres. Faça o exercício de tentar se colocar no lugar da outra pessoa. Ao evitar fofocas, você evita a possibilidade de espalhar sem querer verdades sobre outra pessoa. E a quarta, procure tirar alguns termos do vocabulário. Quando chamamos uma outra mulher de vagabunda, vadia, oferecida, ou mesmo santinha, moralista ou mal comida, estamos especulando sobre o seu comportamento sexual e tentando utilizar o sexo contra ela. O jeito de vestir, de falar e de se expressar não define o caráter de ninguém. É preciso ver todas as mulheres como dignas de respeito e de apoio quando preciso. É isso aí. Eu adorei essa última dica. Gente do céu, quantas vezes as pessoas falam, ah, aquela lá é uma... taranã. Aquela não sei o quê, né? Ai, a gente, é ruim. Assim como é péssimo você falar... Você não tem que dar nome a ninguém. Você tem que respeitar. Ela já tem um nome próprio. Você está entendendo? No máximo, você fala o nome da pessoa. Nossa Senhora, Michele! Tá ótimo, tá lindo. Não precisa xingar de nada, não precisa... Até nessas horas, os homens não levam muitos adjetivos, né? Eles não levam. Na hora de brigar. O que sai? Não sei. Não me provoque, porque pode sair alguma coisa, né? Às vezes sai até sem querer, né? Sai sem querer. Mas eu confesso que nessa questão Michael, deixa eu ver com o Michael. Vamos perguntar. Mas não tem outra câmera, gente. Vem pra cá pra você aparecer. Vem aqui no meio. Quando você... Bom dia. Bom dia não, é boa noite. Boa noite, boa noite. Tá vendo? Não sou só eu, tá vendo? Quando vai xingar, xinga como? Seu o quê, Michael? Seu o quê? Seu... Melhor não falar, entendi. Melhor não falar. Mas tem, não tem? Tá tem, eu tô falando. Fala pra gente que tem, porque tem. Olha, tá vendo? Não tá tem. Vendo? Não tem. Não, porque assim, é da mulher vagabunda, que é cachorra. É, exatamente. É uma forma, né, que criou-se ali. Às Agora vezes é super pejorativo, né? Assim, é algo assim que realmente não acrescenta em nada. Pode desopilar você naquele momento de raiva, né? Faz vrá, solta vomita aquela coisa horrorosa, mas na verdade não te leva a nada e você acaba propagando ainda mais o machismo. Que é isso que eles querem, tá? Nós vamos para o intervalo, a gente volta já, não saia daí. Ei, estamos de volta, minha gente linda, maravilhosa. Muito obrigada, gente. Eu adoro a sua companhia, adoro estar em sua companhia, eu adoro produzir conteúdo para entreter, informar vocês. E essa minha sala tá chique demais, né, gente? Para a gente finalizar, que dicas vocês dão para as pessoas nesse dia maravilhoso? Que ainda a gente tem 15 minutos, mas tem um intervalo, né? Estão me buzinando aqui. Dia dos Namorados, faça desse dia um dia especial, né? Uma noite especial.
Relembre sempre como é que começou, aqueles que estão namorando, que estão casados, né? Como é que começou o relacionamento de vocês, aquele friozinho na barriga, aquela sensação gostosa. E tente olhar para isso e falar bem assim, eu quero viver isso nos outros dias também. Amanhã, sábado, eu quero colocar isso em prática também. Amanhã eu também quero fazer uma surpresa. Domingo eu também quero dizer que eu amo. Então a minha dica é o seguinte, faça todos os dias valer a pena esse amor, essa pessoa que está do seu lado, né? Se declare para ela. Ame ela verdadeiramente, concretamente, com atos simples, né? Muitas vezes com uma pequena lembrança, um bombom, um presentinho, enfim. Faça alguma coisa por essa pessoa que está do seu lado. Ela é um presente para você, não é uma necessidade, isso é um presente. Porque ela poderia ter escolhido qualquer outra pessoa e escolheu estar do seu lado. Então, faça valer a pena essa pessoa que está do seu lado, esses momentos que vocês estão tendo juntos, né? Algumas coisas mudaram com a nossa nova realidade, com a pandemia, mas essa pessoa que está aí do seu lado continua sendo um ser humano, continua sendo uma pessoa que quer ser amada, uma pessoa que deseja amar também. Então, faça valer a pena Uma coisa interessante eu que você adoro falou, isso. uma coisa interessante que você falou, da doação, né, do se doar. E nessa quarentena, quando eu até mencionei de muitos casais terem se, né, romperam, ela mostra exatamente isso, quanto ambos precisam, né? Tipo, quanto ambos estão dando sinais que precisam um do outro. Então, nessa quarentena, se reinventar, se, né, reformular na relação para... Eu costumo dizer que ninguém é bom sozinho, né? Nós fomos feitos para viver em sociedade, tanto que há homem, há mulher. Então, assim, se fosse para ser só uma pessoa, não existiria uma comunidade, não existiria uma sociedade. Então, há uma necessidade no íntimo do nosso coração de amar. Então, nós somos feitos para amar. Nós temos essa necessidade. Então, é importante a gente se reinventar dentro de casa, sim, porque vale a pena você valorizar a pessoa que está do seu lado. Não há necessidade de você desfazer dela, de você tratá-la com indiferença. Se está acontecendo isso, né, procure fazer uma análise e se perguntar, por que é que eu estou dentro de um relacionamento? Se você está solteiro, mas hoje é dia dos namorados, você está reflexivo. Reflexivo, tem a reflexão. Né? Pensa, por que você quer entrar em um relacionamento? Né? Você está disposto a aceitar o ônus e o bônus? Porque tem os dois lados. Isso, né? Mas essa palavra, ônus e bônus. Eu juro, eu ia falar Chique ônus essa e palavra. bônus. Inclusive, importante as pessoas se atentarem a isso, porque muita gente depois fala, ai, o mar de rosas acabou. Nada é um mar de rosas, mas o importante é a gente se respeitar, se amar, entender um ao outro e tentar conviver ali em harmonia, juntos, né? Crescendo juntos, entre outras coisas mais. Não é só o mar de rosas. Não. O mar de rosas Não, isso aí é o ideal, o perfeito. Perfeito não existe. real. Você que constrói rápido, né? a sua pseudo perfeição, né? A pessoa acha que o relacionamento é isso. Alguns entram assim, é por isso que depois começa a gerar grandes problemas, porque esse pensamento fica ali e não sai dali da cabeça. Acha que precisa, né, ser um mar de rosas. Na primeira dificuldade, no primeiro problema, começa a turbulência, vira a bola de neve, né? E é legal quando você fala, por exemplo, que na primeira dificuldade começa uma turbulência, que as pessoas esquecem o seguinte: quando você entra num relacionamento, você entra pelo outro. O relacionamento é um caminho de perfeição. Lembra que a gente estava falando de aperfeiçoamento, Sim. né? Quando chega na morte, aí o que você vai fazer com isso? O relacionamento, casamento, sobretudo, ele é um caminho de perfeição, em que você vai ajudar o outro a ser uma pessoa melhor. Então, quando encontra a primeira dificuldade, a gente precisa lembrar o seguinte: é exatamente agora que eu preciso saber que eu estou com alguém. Porque se você que diz que ama, que você que está dentro do relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, se na hora que essa pessoa precisa de ajuda, você não pode ajudá-la, você não tem capacidade para compreendê-la, quem é que vai ajudar essa pessoa? Quem é que vai ajudar quem está dentro do relacionamento? Não é um mar de rosas? Não é um mar de rosas. Tem o ônus e tem o bônus. Mas quando tudo, né, de repente começa a dar errado, quando algo sai fora dos trilhos que você fala, nossa, isso não deveria acontecer e aconteceu, é a hora que você tem que olhar e falar bem assim, agora o que eu vou fazer daqui para frente, né? Porque se eu amo essa pessoa, é neste momento que ela cai, que ela esquece, que ela erra, né? Às vezes que ela trai, que ela precisa de ajuda. E aí você vai compreendendo o seguinte: tem um ônus aqui, mas depois vem o bônus, então vale a pena. É importante. Ela falou uma palavra, nós temos que ir para o intervalo? Ou pode ir? Quando ela trai. Você acha que a pessoa, quando ela trai... Porque muitos casamentos terminam por causa de traição. Você acha que uma traição bem resolvida fortalece o casal? Ou uma vez que a taça quebra, cola, mas vai ficar aquele vinco? Resolve ou não resolve? Tem perdão? Na minha visão, na minha concepção,
A traição, ela acontece, não vou dizer por culpa, mas as duas partes, elas têm uma certa responsabilidade. Não quero dizer que, né, que se você foi traída, a culpa é sua. Não é isso. As duas partes têm algo que precisa ser resolvido. Culpa, exato. Né? Uma pseudo-culpa ali. É das duas. Então, assim, quando você encontra a maturidade dentro desse relacionamento, diante de uma traição, você compreende o seguinte: é aqui que eu amo essa pessoa, na hora que ela trai, então por que não se fortalecer diante disso? Porque aí você consegue, quando você identifica, houve uma traição, a razão foi, de repente, por esse motivo de ambas as partes. Agora, o que vocês juntos vão fazer em relação a isso? Então, é um momento de se fortalecer. Depois que quebra, que perde a confiança, não tem como ser a mesma coisa, mas aí a gente precisa lembrar que o amor, amar, é uma escolha. Entendeu? Não é um sentimento, né? Quebrou, trincou, machucou, mas é uma escolha. Se você se decidiu amar, então é uma escolha que você precisa fazer diariamente. Vai ter os erros, podem vir as traições, não é o ideal, mas é algo que pode acontecer. Mas diante dessa circunstância, o que é que você vai fazer daqui para frente? Né? Você vai se escolher amar, o que é que você vai fazer agora? E a gente ouve muito relatos, às vezes também, inclusive da pessoa, com relação a essa questão da traição. A gente já viu outros, digamos, não sei se é especialistas, ou pessoas que ditam alguma coisa, dizer às vezes que o fator da traição, então, não é sinônimo, né? Não é sinal de amor. Então, muitas pessoas não pensam em reconstruir ou perdoar. A traição já dá o fim no relacionamento. Então, diante da traição, né? Como agir, então, de fato? A gente tenta ali, né, colar, recomeçar, ou já é um sinal de que realmente esse relacionamento não deve ir para frente, ou deve se romper. Então, tem essas dúvidas, né, entre as pessoas. Muito assim, vai depender muito das circunstâncias do casal. Eu digo o seguinte: é importante conversarem, é importante identificar onde é que está o problema, né? Se há um problema. Se for necessário fazer terapia de casal, existem psicólogos maravilhosos para auxiliar nisso. Mas se chegou ao ponto da traição, não foi só aquele ato que culminou, porque às vezes a traição começa numa mensagem do celular, começa na abertura que a pessoa dá para algumas amizades que não vale a pena. Então, não necessariamente, né, houve a traição só quando há, por exemplo, um ato sexual ou um ato físico. Então, às vezes a traição começa... A traição de confiança. Entendeu? Então, é complicado. A traição é uma coisa que é individual, cada cabeça é uma sentença, então não dá pra gente julgar não o que um acha. Não é o ideal. Não é o ideal. Eu acho que é o seguinte, a dor é particular. Sim. Né? E aí você tolera até onde... Cada um sabe o seu limite. Até onde suportar, exatamente. Tem gente que pega uma mensagem no celular, interpreta do jeito que quer e termina um relacionamento. Não precisa chegar às vias de fato. Sim, e se isso acontece, por exemplo, dentro de um namoro, gente, namoro foi feito para acabar. Ou ele vira casamento ou você parte para outra. Então, isso são coisas que precisam ser analisadas quando você está conhecendo uma pessoa. Quando nós estamos dentro de um casamento, que há um sacramento, que há uma escolha, algo, né, que você se decidiu para sempre, aí você precisa, de fato, analisar o que é que está acontecendo, o que pode ser mudado, o que pode fazer para fortalecer esse casamento, porque, como eu disse, amar é uma escolha diária. Então, é algo que você precisa fazer, né, constantemente, analisar, olhar e falar, não, eu quero essa pessoa, eu estou aqui, porque muitas vezes a gente faz essa análise. Porque quando a gente olha para uma pessoa que cai, a gente precisa lembrar que, enquanto ser humano, a gente tem a mesma condição de cair como ela. A gente também pode errar, a gente também pode trair, a gente também pode mentir, porque enquanto ser humano nós somos um ser de possibilidades, então tudo pode acontecer. Do jeito que ele fez, a gente também pode fazer, que é a hora que a gente se coloca no lugar do outro. Mas eu não tolero traição. Vai da circunstância de cada um. A gente não está dizendo que você tem que ficar, que você tem que aceitar, que você é obrigado, mas é preciso que você faça essa análise, né? Se você está dentro de um casamento, qual é a escolha que você fez? Por qual razão você está com essa pessoa? Você está disposto a olhar e falar bem assim, eu também posso fazer isso? Mas eu estou dentro de um namoro. Namoro foi feito para acabar. Ou vira casamento, ou você parte para outra, tudo certo, tudo bem. Se isso aconteceu agora, depois pode piorar. Então, você já vai fazendo essa análise. É para isso que serve, né? Então, é dia dos namorados? É dia dos namorados. Então, vai olhando como é que é a sua relação, como é que você está dentro dessa relação, se você quer ter outra pessoa, enfim. Como é que você pode ser alguém melhor também dentro de um relacionamento. Adoro a Ariadne, ela passa uma confiança pra gente. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Uma calma, né? A gente volta já já com muito mais. E aí, meu povo lindo, estamos
Estamos de volta! Falei que era rapidinho, mas a gente volta só para dar uma dica maravilhosa para vocês de um festival alternativo que vai rolar várias lives esse final de semana. Põe para mim, Juscelio. Olha, Michele, as lives estão em alta neste momento de pandemia. E vem aí um festival online. 8 bandas mato-grossenses vão se unir a outros estados para participar no próximo sábado e domingo da Alternative Live Festival, que é um festival online de bandas da cena independente de todo o Brasil. O evento revela a união e qualidade da música independente. Também participam bandas de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pará e Distrito Federal. O projeto é comandado por mulheres. As transmissões vão ser feitas a partir das 16 horas da tarde, horário de Brasília, pelas redes de cada banda, retransmitidas também pelo Instagram e Facebook. Para saber as bandas e toda a programação, acesse a página da Alternative Live Festival no Instagram, no endereço que aparece aqui no vídeo, Alternative Live Festival. É com você, Michele. Ai, Kaique chiquérrimo, adoro, gente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Passando a Limpo Mulheres. Minha amiga sempre obrigada, chiquérrima, Cláudia. Foi um prazer. Espero que o Dia dos Namorados seja maravilhoso para vocês, para você também, para Maritza, né, Beijo meu amor? pra Um vocês, beijo feliz no Dia dos seu Namorados pra vocês coração. e amor, te amo. Deixa eu ver, fala o nome dele, faz toda a declaração. Fabrício. Fabrício, te amo. Você é o amor da minha vida. Ai, gente, assim eu vou ter que mandar pro meu também, né, gente? Senão ele vai ficar com ciúmes. Meu amor, meu eterno namorado Igor Tacos, um beijo no seu coração. E olha aí, tô de olho. Tá certo? Noite especial. Momentinho especial, não é? Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro, sexta-feira que vem, com muita coisa boa. Muito obrigada à técnica, todos os produtores e a todo mundo que faz esse programa brilhar na sua telinha da TV Cidade Verde. Lembrando que depois vai para o meu canal do YouTube, viu? Michele Dio Oficial. Um beijo, um abraço bem apertado, mesmo que virtual. Que vocês sejam todos muito felizes e tenham muita paz de espírito. Muito obrigada.